A paz do Senhor Jesus. Nós vamos dar início aqui o nosso programa falando sobre a formação do obreiro. Nós temos o tema deste programa é o obreiro no corpo. Nós temos como texto base 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Nós estamos aqui com o pastor Renato do Guai e o pastor Fabiano Mendes. A paz do Senhor, pastores. Paz do Senhor, pastor Diogo, paz do Senhor, pastor Fabiano, pastor a todos que nos assistem. Paz do Senhor a todos, os pastores aqui, você que nos assiste nesse programa. Amém. Pastor Renato, vamos dar início aqui falando um pouco agora do obreiro no corpo, na igreja, na prática, não é isso? A gente está nessa formação do obreiro. Eu gostaria de ouvir do senhor a sua experiência do obreiro no corpo. Na verdade, pastor Diogo, é interessante, né? Entendemos como interessante dizer que igreja é corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Então, nós somos gerados, o obreiro é gerado no corpo. No corpo. Então, esse entendimento ele é fundamental porque há um sentimento do obreiro de que a sua vida ela está ela se sustenta, ela se mantém à medida em que o corpo funciona, né? Conduzido pelo cabeça, que é Jesus, né? Recebendo a operação do Espírito Santo, né? Que tem aquelas funções, né? Que a gente tem dito repetidamente, né? De purificar, de alimentar. Então, se o obreiro não tiver essa vivência desse amor por estar no corpo, né, há sempre um prejuízo. Por isso que eu creio que a gente, agora aqui nessa abordagem, né, no entendimento de que, né, fomos gerados e temos até porque servimos por gratidão. E a nossa gratidão ela é manifestada no serviço no corpo. Maravilha. Então, essa é um detalhe que a gente coloca aqui. E é a nossa experiência, né? Servir no corpo. E aí o obreiro, ele começa ali, ter as experiências dele, com a palavra, com os dons espirituais, porque no primeiro programa falamos do batismo com o Espírito Santo, né? Falamos do batismo nas águas, do batismo com o Espírito Santo. Do chamado, né? Então, assim, agora ele começa a ter as suas experiências como obreiro. E agora o Espírito Santo vai lhe conduzir, o pastor Renato colocou, no corpo, para benefício do corpo, não é verdade? Então ele começa agora a buscar o Senhor na madrugada, nas orações, né? Agora a instrumentalidade dele à disposição da igreja, do Senhor, né? E ali ele vai começar a frequentar a madrugada, o obreiro vai chegar junto ali com o pastor, né? Todo pastor quer ter um obreiro valente. E a valentia do obreiro, a gente sempre fala, não é pela força, musculatura, nada disso. Mas a valentia do obreiro está em servir, em obedecer aquilo que são as revelações do Senhor. Um obreiro valente é aquele que está à disposição, que quer obedecer o Senhor. E o pastor conta com esses, né? Todos nós temos um valente nas igrejas, que a gente precisa, né, pastor Renato? Precisa de um obreiro ali para abrir a madrugada, limpar a igreja, né, tá à disposição para formação do culto. E aí as coisas vão fluindo, né, na vida do obreiro. Né? Pastor Fabiano, pastor Renato, a gente estava externando até antes dessa gravação, falando sobre o obreiro, né? Ele valoriza estar no culto. O obreiro, nós estamos falando aqui da formação do obreiro. O obreiro, no meio da adversidade, das batalhas da vida, ele sabe que ele é importantíssimo estar no culto, porque o culto é o local onde Deus preparou para a igreja. O momento está no corpo, onde há a operação. E hoje, em meio às batalhas, o mundo que estamos vivendo,
a nuvem negra que o mundo está, os embates que nós temos, o culto para nós é o lugar onde Deus ele quer restaurar, Deus ele quer falar, e nós podemos contar com muitos obreiros valentes, homens de Deus, que têm estado empenhados na realização da obra. Não é isso, pastor Renato? A gente lembra da forma como Paulo se referiu no conselho a Timóteo, né? Sofre comigo as aflições como um bom soldado de Cristo, né? Então, não há, né, o propósito, muitas vezes, em meio às lutas que temos nessa hora, mas o desejo é de estar ali, de se dedicar ao Senhor. E é interessante que a gente recebe muitas vezes, né, alguns dons que vêm da própria igreja acerca dos varões, né, que estão ali trabalhando. E eu creio que a gente constata isso, né, que uma senhora muitas vezes entrega o dom. Quando você vai ver o nome do obreiro, você vai ver justamente aquele que está com ela ali muitas vezes chorando numa madrugada, está presente no culto, né? Porque o Espírito Santo ele vai movendo a igreja e destacando isso que são, né, detalhes que são próprios, são visíveis na vida do obreiro, que está justamente ligado à dedicação. E é essa condição que é confirmada no nosso serviço. No serviço que é ser chamado de obreiro, né? Como nós não temos isso, né, na obra, nós não temos título, né? Fulano é um obreiro, é um diácono, é um pastor. Nós até dissemos isso, o pastor ele é um obreiro também, porque se nós perdemos essa consciência, nossa instrumentalidade, nossa instrumentalidade, né, não haveria porquê, né? Mas então, essa abordagem que você fez, as aflições que estão aí, né, os problemas, as lutas, né, elas não têm tirado dos nossos obreiros, e nós temos visto na igreja essa vontade, esse propósito, né, de servir ao Senhor. Isso é fundamental. E dentro desse assunto aí, pastor Renato, lembrei de um texto aqui de Salmos 84, né, versículo 10, que um dia nos teus atos vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade. É a vida do obreiro. Maravilha, né? O obreiro não perde culto. O obreiro tem que fazer, né? Nós, e incluindo nós, né? O obreiro tem que fazer algo, faz depois do culto, ou antes. Na hora do culto, o obreiro está no culto ali, servindo ao Senhor, à disposição do Espírito Santo, à disposição do pastor. Tem que ficar no portão. Aqui o salmista aqui, ó. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus. Né? A disponibilidade, né? Do obreiro. O desejo de ser um instrumento, né? Lá na igreja que me converti, tem obreiro lá até hoje, está lá até hoje. Tem que ficar no portão. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Não é demérito ficar no portão. Há benefícios maravilhosos, né, com essa ida. Por isso que o salmista diz assim, é melhor estar na casa do Senhor, né? Porque nós estávamos falando aqui, lembrando da experiência do obreiro, que ele não era tão perto a igreja da sua casa, e ele ia com o seu carro e, certo um dia, detectou um problema, né, no veículo, parou antes na oficina, né, e o mecânico disse que era um caso gravíssimo, né, que teria que parar para fazer motor, né, na linguagem, né, parar para fazer motor, mas mesmo assim ele pegou o carro, conseguiu chegar na igreja. Chegou para o culto profético, para a reunião do culto profético. E na reunião do culto profético, né, uma senhora entregou o dom, né, e esse obreiro se identificou com aquele dom, porque o dom dizia que um anjo, uma senhora que estava ali, uma senhora dizia que via um anjo fazendo um concerto no motor de um carro. Coisa, hein? No motor de um carro. Olha o benefício, né? De estar no corpo. E ele passou no dia seguinte, na mesma oficina onde havia aquele diagnóstico tão complicado, né? E o mecânico falou que alguém mexeu nesse carro, não sei o que houve. Então, né, são experiências, é um obreiro que é justamente de estar ali, né? É muito, muito interessante. O benefício.
Por certo, edificou a vida dele, edificou a vida da igreja, né? Então, assim, no corpo, né, pastor Fabiano, pastor Renato, há uma operação, uma edificação. Que coisa maravilhosa. Esse obreiro, ele está pronto em servir ali no culto profético, porque Deus queria usá-lo, ele se colocou à disposição. E Deus nos surpreende. Deus, ele age em nosso favor. E agiu na vida do obreiro, ele quer agir na sua vida, obreiro, irmão, que talvez você está passando dias difíceis, batalhas, lutas, mas servir ao Senhor, se colocar à disposição. Deus, há uma operação, há algo que ele quer fazer. Quando o obreiro se coloca no corpo, se envolvido naquilo que o Senhor chamou, pastor Renato, pastor Fabiano, Deus, ele age em nosso favor. Eu estava lembrando de outra experiência aqui, que é importante para a nossa edificação. Uma jovem ia prestar vestibular e chegou a pedir oração. E ali um obreiro teve um dom. Olha, o Senhor mostrou que você ia na prova, recebia ali uma caneta de ouro e você ia ter êxito na prova. E aquela jovem foi para a prova do vestibular. E o que aconteceu? Deus cumpriu aquilo que mostrou, usou através do dom espiritual de um obreiro. O dom se confirmou e Deus operou. Então, assim, olha a importância, usar o recurso, a oração, o obreiro ali sendo usado nos dons espirituais. Nós falamos no episódio anterior sobre os dons, o batismo com o Espírito Santo, né? Então, como que é bom buscar os dons, ser usados, como edifica a vida do obreiro e a vida ali da jovem. Deus, ele quer usar a vida do obreiro, né? Quer usar nos dons. A gente falou aqui da assistência e principalmente na questão da participação da escola bíblica dominical. O obreiro valente, ele está presente ali junto com a igreja, ouvindo a doutrina, aquilo que vai dar o fundamento à pregação, à mensagem, à assistência. Não é isso, pastores? Hoje a escola bíblica dominical é o que sustenta não só a vida do obreiro, né? Mas é o que sustenta todos nós como servos do Senhor. A doutrina, a revelação do Senhor. A integração do obreiro à escola bíblica é fundamental. Se ele não estiver integrado, não acredito nem que ele seja usado em dons espirituais. Porque é dali que vem... Emana, né? Emana tudo. É dali que vem todo o nosso recurso. A integração à escola bíblica dominical hoje é fundamental. E o obreiro, ele começa a participar da escola bíblica, começa a participar dos Manaíns. Já pensou um obreiro, pastor Renato, sua igreja lá, 10 anos sem ir no Manaim? Não dá, não pode. O que ele vai fazer na igreja? Pregar, vai ensinar, vai fazer o quê? Se ele não está atuando, se ele não está atualizando, né, com a doutrina, com aquilo que nós recebemos, aquele manancial que cada seminário nos traz. Então, assim, e aí ele tem que se aperfeiçoar, ele tem que viver isso, essa busca incessante do aperfeiçoamento da vida do obreiro. Eu conheci uma experiência maravilhosa também, que ele conheceu, ele era obreiro, não era do grupo de intercessão, e certa vez ele descobriu isso, falou assim, mas como é que é para participar do grupo de intercessão? Você tem que ter dons espirituais, né? Ser um servo ali diferenciado, um obreiro cheio de dons. Aí ele começou e o grupo de intercessão faz jejum, né? De quinta-feira, de 0 às 12. Aí ele falou assim, rapaz, eu vou fazer esse jejum, e comentou com um diácono do grupo dele, eu vou fazer esse jejum, mas não vou falar para ninguém. Então, fala só para o Senhor. E ele ficou 7 meses fazendo jejum só para ter dons espirituais. E ali, ele jejuando junto com o grupo de intercessão, mas ninguém sabendo. Mas o Senhor sabia, né? Quando completou ali o tempo dele de fazer jejum, o Senhor revelou, na época a escola bíblica era às 8 horas da manhã, o Senhor revelou que queria aquele obreiro no grupo de intercessão. E aí o diácono falou assim, mas ele está jejuando tem 7 meses. Então, assim, que benção, né? Que foi uma experiência para ele, foi uma experiência depois para o ministério, o pastor dele não sabia, mas foi uma gratificante aquela experiência aí, quando eu soube, me contaram, muito bom. Na verdade, foi até um texto que foi citado, né, inicialmente. É interessante que no texto há uma colocação, né? Administre aos outros, né? Isso.
administre aos outros, né? Que Excelente, recebeu. Né? Lucas. Os dons, né? Que recebeu, né? Dispenseiros. Como dispenseiro. Na verdade, é justamente quando se administra aos outros, aí é justamente ao corpo, né? É a forma de passar, de viver isso. A igreja, apesar de já ter sido citado aqui até nesse ou no outro programa, né, que a nossa formação ela é por essa vivência no corpo. Por isso que nós vivemos o mesmo seminário da igreja, né, os mesmos cultos, né, as mesmas programações, porque, na verdade, o Espírito Santo de Deus ele vai dando condição, e foi citado a Escola Bíblica Dominical, e hoje, por esses ensinos mais recentes, sobretudo quando nós estamos agora no estudo das cartas, a gente dá para se perceber muito bem que naquilo que foram as influências, as oposições, né, que trouxeram prejuízos, né, e alguns que são até citados ali, que viveram outra coisa, foram justamente os que foi uma interferência nesse projeto de Deus, mas o Senhor nos chamou, né, o Senhor chamou o obreiro para um projeto que é o projeto original, essencial, onde qualquer tipo de colocação que possa confundir isso, né, e aí entra justamente a igreja como corpo de Cristo, né, foi né, como se nós vamos lembrar a palavra, né, na carta de Éfeso, né, o corpo, que é na carta de Esmirna, né, quer dizer, quando a gente vive ali as lutas do corpo, a gente chora com a irmã pela sua luta, com o irmão, né, eles choram pelas nossas lutas também, e a fé, né, a essência, né, de uma fé que vem da eternidade. Então, essas características do obreiro fortalece e conduz para essa... Eu acho importante essa questão da formação. E só acrescentando, pastor Renato, citou o texto que foi lido aqui, né, 1 Pedro 4, administre aos outros o que recebeu. Tem um texto também que gostaria de citar, que é Eclesiastes 9, 10, diz assim, ó, tudo quanto te vier à mão para o fazer, faze conforme as tuas forças. Né? E aí tem a sequência ali, porque na sepultura, para onde vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Mas tudo quanto te vier à mão para fazer, faze conforme as tuas forças. Né? O obreiro nessa obra, o obreiro na igreja, faz aquilo que é o melhor. Porque o Senhor, Ele nos chamou para uma salvação e agora servimos por gratidão e a gente vai fazer o melhor para o Senhor. A gente vai para a igreja, está com problema, mas eu vou para a igreja, porque eu sou um servo do Senhor, sou um obreiro, eu vou entregar ali o meu melhor em tudo, todo trabalho. O obreiro desta obra, ele está integrado no corpo. Ele vive o corpo, porque no corpo há uma operação do Espírito Santo. O corpo está vivo. E nós vivemos essa operação. Nós, como obreiros, aqui que estamos, né, nesse programa, nós vivemos no corpo, porque no corpo há uma operação gloriosa do Espírito Santo. E interessante também que o obreiro também, o obreiro é trabalhar. Você não pode parar de trabalhar. Você tem que... É todos os dias, o trabalho não para. O obreiro, ele é um homem, está integrado, está sempre envolvendo naquilo que é os trabalhos na casa do Senhor. Não é qualquer coisa que vai entristecer ele, se abater e se afastar. Não, nós temos a nossa força, o nosso sustento está integrado, pedindo oração, está envolvido, ajudando o ministério, ajudando o corpo diaconal. Esse é o obreiro que está ali, que a gente conversou sobre assistência, envolvido, para ser usados. Isso que é a maravilha dos nossos obreiros hoje, né? Dá vontade de ficar mais tempo aqui, né? Só que nós chegamos ao fim do programa, queríamos mais tempo aqui, mas nosso tempo está encerrado. Gostaríamos aqui de desejar a paz do Senhor aos pastores da bancada e você que nos ouve, que Deus nos abençoe. Paz do Senhor, vamos até o próximo programa, né? Pai do Senhor Jesus. Amém. Paz do Senhor a todos.